Olá, eu sou Tomás e vou apresentar o projeto integrador do eixo Licenciaturas dos cursos de Matemática e Pedagogia da Univesp 2025, Plano de Aula, Práticas Inclusivas. O título do nosso trabalho é Desenho Universal para Aprendizagem, direcionado ao ensino da matemática na educação infantil. Os integrantes do nosso grupo são a Alana, a Beatriz, a Daiane, a Flaviana, o Flávio, a Kênia, a Michele e eu. Nosso orientador é o Denner Nascimento Savino e os polos representados neste trabalho são Anhembi, Araçariguama, Itu, Lençóis Paulista, Mairinque, Salto e Sorocaba. O tema estudado por este grupo consistiu dos principais problemas da educação inclusiva na educação infantil, na alfabetização matemática, letramento matemático e apropriação do censo numérico por crianças de 4 a 5 anos. Entre os problemas estudados estão a formação docente insuficiente para lidar com a diversidade e as necessidades específicas, a estrutura física inadequada e indisponibilidade de recursos nas escolas, e planejamentos não integrados entre docentes e adoção de metodologias de ensino não adequadas para a inclusão das crianças com deficiências, transtornos e espectros. O foco do grupo foram os casos do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que aparece entre aproximadamente 5% das crianças, podendo chegar a até 8%, sendo este o transtorno prevalente entre as crianças, segundo a American Psychiatric Association, a Organização Mundial da Saúde e a Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Dados os 3 problemas estudados, a proposta de solução do nosso grupo é um plano de aula para compor uma sequência didática do ensino infantil para crianças de 4 a 5 anos, contextualizado pela incidência alta do TDAH na população e problematizado pelo uso do desenho universal para aprendizagem, por meio de vivência de situações reais com a Feira dos Sentidos, e esta solução está em consonância com a BNCC e a legislação, assegurando os pilares da educação infantil e todos os direitos de aprendizagem das crianças. Neste plano de aula, o objetivo geral é desenvolver o censo numérico, focando na contagem significativa, a correspondência 1 a 1, o reconhecimento de numeral e a comparação de quantidades, mais, menos, muito e pouco. Os objetivos específicos são empregar o censo numérico para realizar a contagem significativa, reconhecer a correspondência 1 a 1 entre materiais concretos e numerais, listar numerais de 0 a 9 e comparar e expressar quantidades, mais, menos, muito e pouco. Os pressupostos da BNCC previstos para crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses, estão cobertos por este plano por meio das habilidades de estabelecer relações de comparação entre objetos, observando as suas propriedades, registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens, seja o desenho, registro por números ou escrita espontânea e em diferentes suportes, e relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. No desenvolvimento deste trabalho, foram utilizadas as metodologias e estratégias para o projeto integrador, o Design Thinking, como preconizado pela Univesp, que significa ouvir e interpretar o contexto, criar e prototipar, implementar e testar e propor melhorias se necessário. Para a solução proposta, foram utilizados o princípio do desenho universal da aprendizagem, os eixos estruturantes do ensino infantil da BNCC, que são brincar e interagir, e os direitos de aprendizagem também definidos na BNCC, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. O plano de aula desenvolvido por este grupo foi incluído no relatório final do projeto integrador e foi aplicado na Escola Municipal de Educação Infantil Alaide Antônio de Paula, na cidade de Anhembi, em São Paulo. Convidamos vocês agora para verem algumas fotos desta aplicação.
forma de avaliar o impacto da aplicação deste plano de aula na comunidade escolar, foi feito um formulário com 4 perguntas e os envolvidos na aplicação na escola foram convidados a responder. 2 pessoas responderam, sendo elas um professor titular e outra pessoa que auxiliou na aplicação na escola. A segunda questão do nosso formulário era qual a chance de você recomendar este plano de aula a um amigo ou colega. Esta questão utiliza a moderna metodologia NPS, Net Promoter Score, que avalia a reação de pessoas a uma determinada vivência, se elas recomendam, são neutras ou não recomendam. As 2 respostas para o nosso formulário foram de promotores, pessoas que recomendam este plano de aula. A terceira questão pedia que os respondentes atribuíssem um juízo de valor, como muito importante, importante, neutro ou pouco importante, a 3 requisitos, como o tema é adequado para o currículo dos estudantes, a estratégia é adequada para atingir os objetivos propostos e como você avalia o interesse e o aprendizado das crianças nesta atividade. Quanto ao tema, houve uma divisão nas respostas, ficando 50% atribuídos de importante e 50% de muito importante. Nos outros 2 requisitos, tivemos uma votação unânime de 100% consideraram importante. Finalmente, a última questão era de texto aberto, em que o respondente poderia justificar por que escolheu as alternativas das perguntas anteriores e sugerir mudanças, caso considerassem necessárias. Entre as respostas, não houve sugestão de mudanças no plano de aula, e a nuvem de palavras formadas pelas declarações colocadas nas respostas foram de desafio, curiosidade, entusiasmo, aplicação, aula, momento, interesse e forma, que nós julgamos muito interessantes para o resultado do que foi aplicado. As evidências colhidas e os registros efetuados, tanto durante a aplicação do plano de aula, como na avaliação posterior de reação pelos participantes desta atividade na escola, nos permitem concluir que as evidências positivas de engajamento e satisfação dos estudantes ao vivenciar uma atividade que foi contextualizada e problematizada pelo desenho universal da aprendizagem, desenvolveu o senso numérico para a contagem significativa, a correspondência 1 a 1 entre materiais concretos e numerais, a listagem de numerais de 0 a 9 e a comparação e expressão das quantidades mais, menos, muito e pouco pelos estudantes, mostrando assim que este é um plano de aula viável para o propósito que ele foi concebido.